Olá pessoal, eu sou o professor André e esse é o nosso canal Matemática de Primeira. Na aula de hoje iremos abordar o conceito de produto entre duas matrizes. Eu espero que vocês gostem do que a gente planejou. Antes de iniciar, eu peço que vocês curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Então pessoal, como já foi mencionado anteriormente, nossa aula de hoje versa sobre produto de matrizes. É um conceito importante dentro do nosso estudo, tá bom? Vamos partir, nossa aula de hoje ela parte de um problema inicial, que é exatamente computar os pontos obtidos por 4 times em um campeonato, tá bom? Então, um torneio de futebol realizado no Rio, né? O grupo A era formado por 4 times, o Barcelona, o PSG, o Real Madrid e o grande Vasco da Gama, né? Os resultados, né, o número de vitórias, empates e derrotas de cada um são registrados na tabela A, aqui abaixo. Pelo regulamento, cada resultado, vitória, empate ou derrota, tem pontuação correspondente a 3 pontos, 1 ponto ou 0 pontos, tá? Então, assim, quais foram as pontuações de cada time? Então, tá aqui, o Barcelona teve 2 vitórias e 1 derrota, o PSG 1 vitória e 2 derrotas, o Real Madrid teve 3 derrotas e o Vasco, né, grande time, teve 3 vitórias. Então, quantos pontos cada time fez? Obviamente, se nós formos fazer essa conta passo a passo, nós vamos encontrar um resultado, né, multiplicando o número de vitórias por 3, de empates por 1, né, de derrotas por 0 e assim sucessivamente. Mas, na nossa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês como é que nós resolvemos esse tipo de problema usando os conceitos de matrizes, tá bom? Então vamos para o conceito inicial. Então, o que é um produto de duas matrizes, professor? A definição é o seguinte: dado uma matriz A, né, do tipo M por N, certo? E uma matriz B do tipo N por P, né? O produto da matriz A pela matriz B é uma matriz C do tipo M por P, tá? Então, o que acontece? A primeira matriz tem que ser do tipo M por N, a segunda do tipo N por P. Então, para que ocorra, né, a condição de existência, para que ocorra o produto das matrizes, é que o número de linhas da primeira, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, tá certo? E aí resulta numa matriz numa matriz C do tipo M por P, né? Tal que os elementos C e J, né, eles são calculando, multiplicando-se ordenadamente os elementos da linha I da matriz A pelos elementos da coluna J da matriz B e somando-se os produtos obtidos, né? Para dizer que a matriz C é um produto de A por B, vamos indicar, né, A por B, né, ou A vezes B, certo? Professor, tá muito confuso esse conceito, não se preocupe, nós vamos já fazer um exemplo, tá? Eu gosto muito de fazer o exemplo porque esse conceito de produto de matrizes ele é um pouco complicado, tá? Por enquanto, o que é que eu quero que vocês entendam? Que nem todas as matrizes elas podem ser multiplicadas, né? Que existe uma condição, né? Então, se eu quero multiplicar uma matriz A por uma matriz B, a condição é que o número de colunas de A seja igual ao número de linhas de B, certo? Então, o produto de uma matriz A, M por N, por uma matriz B, N por P, resulta numa matriz C, M, ou seja, o número de linhas da primeira, pelo número de colunas da segunda. Tá ok? Então, vamos para o exemplo. Eu quero calcular o produto das matrizes A, 3 por 2, né? Então, quais são os elementos de A? 3, 2, 4, 5 e 1, 6. E B, né, com os elementos 1, 3, 2, 4. Professor, é possível fazer o produto dessas duas matrizes? Então, antes de mais nada, nós precisamos verificar a condição de existência. A matriz A é uma matriz do tipo 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. E a matriz B é uma matriz 2 por 2, né, ou seja, 2 linhas e 2 colunas. Vejam aqui que o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. Dessa maneira, nós podemos fazer o produto de A por B, tá certo? E isso vai resultar numa matriz C de qual tipo? 3 por 2. Por quê, professor? Porque 3 é o número de linhas de A
e 2 é o número de colunas de B. Então, C vai ser do tipo 3 por 2. Vai ser uma matriz desse tipo aqui, que eu vou chamar C11, C12, C21, C22, C31, C32. Então, fazer o produto das matrizes A por B é exatamente calcular todos esses coeficientes, C1, C12, C21, C22, C31, C32, tá bom? Então, basicamente o que é que nós vamos fazer? Professor, letra C, né? A matriz C é o produto da matriz A, que é 3, 2, 4, 5 e 1, 6, pela matriz B, 1, 3, 2, 4, tá? Então, o que é que acontece? Professor, eu quero calcular o primeiro elemento, C1. Para eu calcular o primeiro elemento, eu tenho que multiplicar a primeira linha de A pela primeira coluna de B e somar. Ou seja, quem é a primeira linha aqui dessa matriz? São os números 3 e 2. Qual é a primeira coluna aqui? 1 e 2. Então, o que é que acontece? Eu vou ter que multiplicar 3 por 1, 2 por 2, né? Por isso que o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, né? Para que não sobre elementos sem multiplicar. Então, vai ficar aqui, ó, 3 vezes 1 mais 2 vezes 2. Então, C1 vai ser 3 vezes 1 mais 2 vezes 2, que dá quanto? 7. C12, né? Vamos fazer na ordem, né? C12. Então, primeira linha, segunda coluna. C11, primeira linha, primeira coluna. C12, primeira linha, segunda coluna, ou seja, eu vou multiplicar 3 por 3 e 2 por 4. Então, C12 vai ficar 3 vezes 3 mais 2 vezes 4 dá quanto? 14. Feita a primeira linha de C, nós vamos agora calcular a segunda linha, né? Que é C21, C22. Então, a segunda linha de C, né? Vai ser esse produto da segunda linha de A pela primeira coluna de B e o outro elemento vai ser a segunda linha de A pela segunda linha de B. Nesse caso, C21, quem é, professor? Eu vou pegar 4 e 5, multiplicar por 1 e 2. Ou seja, 4 vezes 1 mais 5 vezes 2. Então, C21 vai ficar 4 vezes 1 mais 5 vezes 2, que dá quanto? 14. Professor, C22 vai ser 4 e 5 multiplicado por quem? Por 3 e 4, ou seja, 4 vezes 3 mais 5 vezes 4. Então, 4 vezes 3 mais 5 vezes 4, né? 20 com 12, 32. C22 é igual a 32. E, por fim, nós vamos fazer aqui a terceira linha. Então, quem é C31? Eu multiplicar os elementos 1 e 6 pelos elementos 1 e 2. Então, vai ficar 1 vezes 1 mais 6 vezes 2. 1 vezes 1 dá 1, 6 vezes 2 dá 12. Então, C31 é quanto? 13. E C32 vai ser 1 e 6 multiplicado por 3 e 4. Ou seja, 1 vezes 3 mais 6 vezes 4. Né? Então, 6 vezes 4, 24, mais 3, 27. Logo, a matriz C é essa matriz aqui, resultante do produto de A por B. 7, 14, 14, 32, 13, 27. Tá bom? Agora eu quero que a gente volte para o problema inicial, tá? Que é exatamente a questão lá do torneio de futebol realizado. Então, eu não vou ler a questão novamente, eu vou só comentar ela um pouco. Foi um torneio realizado por 4 times, o Barcelona, o PSG, o Real Madrid e o Vasco da Gama. Aqui tem um número de vitórias, empates e derrotas de cada time, sendo que o número de vitórias conta 3 pontos, o de empate 1 ponto e o de derrota 0 pontos. Tá? Então, eu vou para cá, né, para a próxima apresentação. Eu tenho aqui a tabela, tá certo? Em que eu tenho aqui vitórias, empates e derrotas, os 4 times, e eu tenho aqui a outra tabela que relaciona a quantidade de pontos. Vitórias somam 3 pontos, empate 1 ponto, derrota 0 pontos. Bem, nós vimos na primeira aula que é possível sempre transformar uma tabela em uma matriz, né? Nesse caso aqui, essa tabela aqui pode ser transformada numa matriz do tipo 4 por 3, certo? Tem 4 linhas e 3 colunas. Então, vai ficar assim a matriz A, 2, 0 e 1, 1, 0, 2, 0, 0, 3, 3, 0, 0, tá certo? E essa matriz B aqui, ela vai ser uma matriz 3 por 1, ou seja, 3 linhas e apenas uma coluna. Vai ser a chamada matriz coluna, tá? Então,
3, 1 e 0, né? Vitória, empate, derrota. Bem, o total de pontos de cada equipe vai ser dado pelo produto das matrizes A por B, né? Veja que o que é aqui os valores das colunas da primeira matriz é exatamente os valores da linha da segunda, né? Então, a quantidade de colunas de uma é igual à quantidade de linhas da outra. Por isso é possível fazer o produto. Nesse caso aqui, para saber a quantidade de pontos do Barcelona, eu vou pegar a primeira linha e multiplicar pela coluna, né? Ou seja, C1 vai ser 2 vezes 3, mais 0 vezes 1, mais 1 vezes 0, né? 2 vezes 3, mais 0 vezes 1, mais 1 vezes 0. Ou seja, o Barcelona fez 6 pontos, que é C1. A segunda linha vai ser o total de pontos do PSG. Então, 1, 0 e 2 vezes 3, 1 e 0. Né? Então, vai ficar 1 vezes 3, mais 0 vezes 1, mais 2 vezes 0. Né? 1 vezes 3, mais 0 vezes 1, mais 2 vezes 0. C21, 3. Né? C31, professor, quem é? Vai ser produto aqui, né? A pontuação do Real Madrid vai ser o produto da terceira linha pela coluna. Então, C31 vai ser 0 vezes 3, mais 0 vezes 1, mais 3 vezes 0, ou seja, 0 pontos. E, por fim, quarta coluna do Vasco da Gama, né, vai ser 300 multiplicado por 310. Então, fica 3 vezes 3, mais 0 vezes 1, mais 0 vezes 0, perdão. Né, mas o resultado não muda. Né, aqui é 9. Tá? Então, consequentemente, eu tenho aqui esses times. Né, PSG fez 3 pontos, Barcelona 6, o Real Madrid não fez nenhum ponto, e aí o Vasco da Gama deu a lógica, o melhor time do mundo, 9 pontos. Tá certo? Vou só colocar aqui uma observação, aqui não é 1, né? Aqui é 0, tá bom? Mas não muda o fato do Vasco ser o melhor time do mundo, né? Comprovado aí por esse torneio realizado no Rio de Janeiro, tá bom? Então, para finalizarmos, nós temos aqui exemplos aqui dadas as matrizes A e B, né? Matriz A 2 por 2, matriz B 2 por 2. Quem é a matriz A? 1 em 1, 3 e 3, a matriz B 1 e 3, 2 e 4. Né? Primeiro, fazer o produto de A por B, vou fazer aqui rapidinho. Né? Então, coloco aqui a matriz A 1 em 1, 3, 3, a matriz B 1, 3, 2, 4. E aí, eu vou multiplicar primeira linha por primeira coluna, né? Primeira linha por segunda coluna para encontrar, né? Então, no caso, C1, quem é, professor? 1 em 1 vezes 1 e 2. Então, vai ficar 1 vezes 1 mais 1 vezes 2 dá 3. 1 e 2 vai ser multiplicar a primeira linha, 1 em 1 por 3 e 4. Então, fica 1 vezes 3 mais 1 vezes 4 dá 7. E agora a outra linha, né? C21, eu vou pegar o quê? 3 e 3 multiplicar por 1 e 2. Então, fica 3 vezes 1 mais 3 vezes 2 dá 9. E, por fim, 3 e 3 por 3 e 4. Ou seja, 3 vezes 3 mais 3 vezes 4. Dá 21. Certo? Logo, a matriz resultante do produto A por B vai ser 3 e 7, 9 e 21. Tá bom? E aí eu trouxe aqui a letra B mais por uma simbologia. Professor, o que é que significa uma matriz B ao quadrado? Né? Então, na realidade, quando vocês virem, né, observar esse símbolo, né, B ao quadrado significa dizer que eu estou multiplicando a matriz por ela mesma. Então, B ao quadrado, na realidade, é B vezes B. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a matriz B por ela mesma. Né? Então, vai ficar 1, 3, 2, 4 vezes 1, 3, 2, 4. E aí, aplicando as definições, primeira linha, primeira coluna, vai ficar 1 vezes 1 mais 3 vezes 2 dá 7. Primeira linha, segunda coluna, vai ficar 1, 3 vezes 3, 4. Né? Então, 1 vezes 3 mais 3 vezes 4 dá 15. A segunda linha com a primeira coluna, né? 2, 4 vezes 1, 2. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 4 vezes 2 dá 10. E a segunda linha com a segunda coluna, né? 2, 4 vezes 3, 4. Então, fica 2 vezes 3 mais 4 vezes 4, 22. Logo, a matriz B ao quadrado, que é o produto de B por B, é igual à matriz 7, 15, 10 e 22. Tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Até a próxima.